Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Há um texto da Palavra de Deus que está em Ezequiel 47, é um texto muito conhecido. Nos versos 8 em diante diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passe. Junto a ele acharão pescadores, de Engede até Englai. Haverá lugar para os estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore de fruto, de árvore que dá fruto para se comer. Ora, talvez você já tenha ouvido falar sobre as profecias dos Bolanes. Há um vídeo muito famoso do pastor Juaribe Palharim, que porém depois foi refutado, vamos dizer assim, pelo arqueólogo Rodrigo Silva, né? Por quê? Porque o Mar Morto, nós precisamos primeiro entender por que esse nome. O Mar Morto ele está mais ou menos 430 metros abaixo do nível do mar. Quer dizer, o normal dele seria isso. Só que acontece o seguinte: o Mar Morto ele está, vamos dizer assim, morrendo, e ele tem esse nome Mar Morto porque ele tem uma quantidade excessiva de sal. Tanto que você diversas vezes deve ter visto fotos de pessoas boiando, lendo o jornal, boiando no mar, né? E a pessoa não afunda, né, nesse mar. Só que não há vida no mar, exatamente por isso ele tem o nome de Mar Morto. E ele está a 430 metros abaixo do nível normal do mar. E acontece o seguinte: ele vem recuando a nível de 1 metro por ano em relação ao seu tamanho original. Por quê? Porque como há um consumo excessivo das águas do Rio Jordão e outros afluentes, para que possa abastecer a população de Israel, ele foi perdendo a sua vazão e foi perdendo a sua extensão, né? E por isso o arqueólogo ele dizia que o Mar Morto estava morrendo. Só que acontece o seguinte: de uns tempos para cá, começou a aparecer muitos afluentes. Os bolanes, eles realmente existem. Eles são uma espécie de crateras que foram se abrindo nas laterais do Mar Morto, né? Algumas dessas crateras possuem água doce, só que até então não acontecia o fenômeno que está acontecendo agora. Qual é o fenômeno? Alguma dessas crateras, e veja, há uma proporção de 2 crateras sendo abertas por dia, e há um guia que diz que há mais ou menos 9.000 crateras dessas em volta do Mar Morto na sua extensão toda. Só que interessante que 98, 99% dessas crateras, desses bolanes, estão na parte pertencente a Israel e não na parte pertencente à Jordânia. E o mais interessante de tudo, por que eu estou dizendo que essa profecia pode realmente estar se cumprindo, né? Primeiro, o pastor Juaribe Palharim fez um vídeo dizendo sobre essa profecia, o pastor Rodrigo Silva refutou, e agora aquela Aline em Israel, ela mostrou muito claramente que existe alguns desses bolanes, alguns desses lagos com peixes nadando e vivendo, além de peixes, algas,
plantas aquáticas, e na sua extensão, nas suas margens, vamos dizer assim, existem algumas plantações com árvores realmente frutíferas, que é o que o texto está dizendo. Vale lembrar que essa região era uma região muito, mas muito frutífera e muito produtiva, porque era a região na qual Abraão pede para Ló: escolhe um local que eu vou para o outro lado. E ele viu essas campinas que estão em volta desse mar e ele se sentiu atraído. Mas depois Deus ele amaldiçoou o lugar quando ele destrói Sodoma e Gomorra. Então por isso que esse mar se tornou um mar morto e essa região se tornou deserta, porque havia sobre ela uma maldição. Só que o texto está dizendo que esta água que sai do trono de Deus, ela faria com que tudo voltasse a viver, e onde esse rio passasse, tudo viveria. Então veja, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da Aline nadando num desses bolaines, mostrando os peixes que não existiam peixes. Ela mostra plantações em volta do Mar Morto, com várias árvores dando frutas. Então o que eu quero mostrar para você é que o nosso Deus, ele não mudou. A sua palavra, ela não volta vazia. O próprio Cristo diz assim: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. E esse mesmo rio de Deus, ele está fluindo sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que o mesmo Deus que faz com que essas coisas aconteçam em todo esse contexto de situações, é o mesmo Deus que trabalha em nós. E que faz com que o rio que flui do seu trono espiritual, ele venha fluir em nossas vidas e faça com que tudo volte a viver, mesmo que esteja morto, assim como ele faz com este mar. Então o mesmo Deus que pode produzir vida a um mar morto, como é o que nós conhecemos, é o mesmo Deus que pode produzir vida em nós, por pior que seja a nossa situação. Portanto, diante desta realidade, diante dessa descrição, diante desta afirmação e desta comprovação de que a palavra dele está se cumprindo, creia, este Deus cumpre a sua palavra e faz com que esta palavra possa realmente se cumprir também na nossa vida. Deus pode transformar você, Deus pode transformar a sua história, assim como ele está transformando essa região. Pense nisso. Deus abençoe você.